Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso curso de Google Planilhas. Na aula passada a gente aprendeu sobre tratativa de dados e fórmulas. Na aula de hoje vamos aprender sobre gráficos. Então, sem mais demora, vamos na nossa aba Gráficos. Bem, aqui ainda temos alguns dados da nossa planilha antiga, só que aqui já coloquei em formato de dados para que a gente consiga trabalhar com gráficos. Então, para trabalhar com gráfico, a parte mais importante e que muitas das vezes é negligenciada e que acaba dificultando para as pessoas conseguirem trabalhar com gráficos é a organização da sequência lógica da tabela. Então, cada tipo de gráfico tem uma tabela específica. Aqui eu trouxe alguns gráficos que a gente vai verificar aqui nessa aula, vai aprender e vai configurar. Então, são gráficos de coluna, gráfico de linha, são gráficos combinados, que vai combinar colunas e linhas, dois primeiros, e depois vamos falar um pouco sobre o gráfico de pixel. Mas recomendo que depois vocês explorem bastante, tá? Então tá, vamos aqui. Temos duas formas de colocar gráfico. Nesse primeiro vamos usar a forma mais convencional. Vamos aqui, selecionamos toda essa nossa tabela e viemos em inserir e viemos até aqui, gráfico. Clicamos. Reparem que automaticamente inseriu um gráfico aqui. E nós podemos configurar esse gráfico, alterar, editá-lo da maneira que vai ficar cada vez melhor. Então vamos por partes. Primeiro temos a parte da configuração do gráfico, né? Então temos aqui onde nós podemos mexer em vários tópicos. Por exemplo, aqui temos o empilhamento. Podemos mexer, por exemplo, para padrão ou 100%. 100% ele iguala tudo. Você repare que é um gráfico de barra. Ele iguala aqui em 100%, só que ele preenche com percentuais diferentes, que é para chamar a atenção de cada ponto. E esse percentual aqui, ele é proporcional aos números que nós estamos vendo. Por exemplo, aqui, para o Álvaro, né? Temos aqui, no primeiro, temos 9 e 1. Reparem que 9 e 1, né? Por 100%, o 9 representa esse tanto aqui e 1 apenas esse tanto. Então, é que é esta parte aqui. Ou temos aqui o padrão, que ele vai proporcionalmente a toda a tabela, ele também vai acumulando, né? Colocando aqui as porcentagens de cada um. Por exemplo, 9 e 1. Repare que você consegue notar a diferença. Ele vai para dentro aqui, até aqui é o 9 e aqui temos até o 10, que temos esse 1zinho aqui. Né? E temos a sem nenhuma, ou seja, ele separa, coloca cada barra do lado, onde você consegue ver as variáveis, né? Aqui temos a nossa legenda, o valor da matrícula e a média. Então temos aqui esse é o valor da matrícula e essa é a média, por exemplo. Né? Reparem que eu só peguei uns dados aleatórios aqui, só para a gente conseguir ter essa visibilidade nos nossos gráficos. Ainda aqui dentro do próprio nosso gráfico, nós também podemos alterar os tipos de gráfico. Né? Então, por exemplo, a gente poderia alterar esse mesmo dado para, por exemplo, um gráfico de linha. Reparem, ficaria uma linha diferente, mudou aqui o tipo de gráfico. Ou para um gráfico de pixel, mudou aqui o tipo de gráfico. Mas vamos olhar mais tarde sobre esse gráfico, então vamos voltar para o nosso gráfico de barra. Tá? Então, sobre essa parte é muito mais isso, então vamos para a parte de personalizar o gráfico propriamente dito. Aqui temos vários títulos, várias séries em que a gente consegue trabalhar e mexer dentro do gráfico. Então vamos começar aqui com o estilo do gráfico. No estilo do gráfico a gente pode mexer na cor do fundo do gráfico, reparem, a gente pode colocar várias cores diferentes e ir selecionando de acordo com o teu gosto. E aqui quem tem uma visão artística se destaca mais também. Também podemos alterar o tipo de letra. Reparem que mudou o tipo de letra. Né? Você pode escolher um tipo de letra, vai ficando, ele vai mudar todo o tipo de letra. E mexe em todo o nosso gráfico aqui. Tá? Outra coisa também, podemos mudar a borda do texto, por exemplo. A gente mudou a borda para preto. Se clicar aqui do lado, reparem, nossa borda está diferente. Então vamos clicar de novo aqui, viemos editar e estamos de novo na janela em que a gente estava aqui no estilo. Tá? Isso é bem também interessante. Outra forma que podemos
mexer, maximizar o nosso gráfico, deixar o gráfico maior possível. Podemos deixar ele em 3D, reparem que ele criou um formato 3D, você consegue ver aqui em cima. Conseguimos também colocar no modo comparação. Então tem várias possibilidades. Agora temos aqui, quanto ao tipo, também podemos mudar aqui, por exemplo. Podemos mudar aqui o nosso título, né? Aqui podemos colocar só coluna, por exemplo. Vamos escrever aqui, gráfico de colunas. Então, podemos alterar aqui, podemos mudar o tamanho da letra, podemos deixar negrito, né? Podemos alterar o texto para mais preto e aqui temos o nosso título, né? Então, temos várias possibilidades de trabalhar e podemos também alinhar o título. Aí está à esquerda, podemos colocar mais centralizado, podemos colocar à direita ou deixar ele mais centralizado, por exemplo. Então temos isso. Quanto aqui na série, podemos também mexer na cor da linha. Então temos várias coisas que a gente consegue mexer aqui. Por exemplo, podemos colocar a linha em tracejado, podemos aumentar um pouco a transparência. Os eixos, podemos aqui, eixo esquerdo, podemos ajustar basicamente todo o nosso gráfico, entende? Eixo direito, que repare que o eixo direito eu alterei para cá e o esquerdo é o tradicional, né? Que a gente aprende, que é a lógica matemática, né? Então podemos barra de erro para colocar aqui se que você precisar, podemos colocar as legendas, que aparecem os valores de cada um em cima do nosso gráfico. Então aqui a questão da edição, ela é quase que ilimitada, tá? Então temos essas opções, podemos colocar aqui valor, nenhuma, se nós não queremos alguma legenda, né? Então, se quisermos aqui, vamos deixar valor, e ali fica. Podemos deixar aqui a nossa legenda mais ao centro, extremidade interna, podemos colocar extremidade externa, que é o que nem estava antes, e base interna, por exemplo, que ela fica ali, mas não ficou muito legal. Vamos ver essa aqui, extremidade interna. Extremidade interna ficou melhor para esse gráfico. Então, podemos deixar ali. Podemos também alterar o tamanho. Vou aqui colocar um tamanho para ficar mais escalante. Reparem que ficou horrível. Então, podemos reduzir e colocar dentro de um tamanho mais aceitável. Também podemos alterar o tipo de letra. Podemos deixar em negrito, itálico, né? Podemos alterar também a cor, por exemplo. Para o vermelho ali não ficou interessante. Podemos deixar aqui. Então temos várias formas de a gente ir definindo. Podemos colocar linhas de tendência, mas para esse gráfico não ficou inteligente, então vamos retirar. Temos aqui a questão das legendas. As nossas legendas, temos todos esses pontos que a gente também pode editar, posição, cor. Aqui na posição está automático, podemos alterar, por exemplo, para cima, né? Ainda estamos aqui na nossa legenda, está em nenhuma, colocando em cima, que é onde ela estava, para baixo. Reparem que a legenda veio para cá, para baixo. Então temos estas possibilidades, né? Podemos colocar à esquerda, à direita. Então as possibilidades aqui, elas são meio que ilimitadas. Então aqui é uma questão mais de exploração mesmo do nosso gráfico. Aqui temos o eixo, tudo que a gente consegue fazer, tipo de letra, altura, né? Podemos fazer a inversão dos eixos. Para esse gráfico ficou estranho, então vamos manter. Então temos aqui várias formas. Podemos gerar alguma inclinação, né? Por exemplo, mas aqui para esse gráfico não ficou interessante. Reparem, não ficou muito interessante, então colocamos aqui em 0 de inclinação, simplesmente viemos em automático e deixamos ali. Então temos aqui o eixo vertical, que também podemos ajustar. Temos aqui a escala logarítmica, que podemos ajustar, mas a gente não vai mexer. Aqui temos as linhas de grade. O que são as linhas de grade? Linhas de grade são essas linhas dentro do nosso gráfico. Então temos aqui linhas de grade secundária, podemos retirar linhas de grade, marcações principais, podemos retirar. Temos aqui marcações secundárias, podemos colocar. Então depende do tipo de gráfico, você pode ir colocando essas marcações
ou não colocar elas e ir retirando tudo. Também pode alterar, por exemplo, a cor das linhas de grade. Reparem que alterei aqui, mudou a cor. Estava em preto, você pode deixar em... Vamos deixar aqui essa outra cor, por exemplo. Você pode tirar também, deixar o teu gráfico sem linha de grade. Então depende muito do que é que você quer deixar. E outra coisa, você também, vou fechar aqui, você também pode trabalhar no gráfico, não necessariamente só por lá, pode, por exemplo, vir dentro do nosso gráfico aqui e ir aumentando. Reparem que ao aumentar, ao diminuir, algumas coisas se alteram, como por exemplo o nome, por questão de espaço. Então aumentei, o nome ajustou-se já. Então temos N possibilidades e você pode também voltar aqui na questão da edição e daí pode também mexer, por exemplo, puxar para cá, você pode arrastar para cá, ajustar. Então tem várias possibilidades, não só as da edição. Então, sobre gráfico de coluna é basicamente isso. E agora a gente vai para o nosso próximo gráfico. E eu vou encolher um pouquinho esse para que ele fique aqui. Nosso próximo gráfico é o gráfico de linha. E agora vou ensinar também já a outra forma. Lembrem que para colocar esse gráfico de colunas, que foi o primeiro, a gente veio em inserir e clicou em gráfico. E daí apareceu um gráfico. Para esse caso, vamos usar outra função. Vou apagar aqui, tem a seleção, basta vir aqui, está aqui, inserir gráfico. De agora em diante, vamos usar esse ponto aqui. Vou clicar nele. Reparem que já estão aqui. Mas, em vez de vir o gráfico que a gente queria, vem um gráfico diferente. Nesse caso, não tem problema. O que precisamos fazer é muito simples. Muito simples. Basta vir aqui e selecionamos um gráfico que a gente quer. Queremos qual? Gráfico de linha. Então, reparem, aqui temos já o nosso gráfico de linha. Aqui na questão da configuração, é basicamente igual ao que a gente já viu lá. Então, todos os pontos que você quer, você pode simplesmente clicar e aí aparece. Então, se você clicar algo que você não quer, basta, por exemplo, eu vou clicar aqui e eu não quero, basta voltar aqui ou simplesmente no teclado, tá? Então, para gráfico de linha, as configurações são iguais. Se a gente vir aqui na parte de configuração, estilo de gráfico, ele vai abrir aqui. A gente tem como também colocar a cor do fundo, por exemplo. Podemos colocar essa cor, que é a cor que ficou no fundo. Podemos alterar aqui também as bordas, por exemplo, para vermelho. Podemos alterar a fonte para Arial. E aqui a gente consegue, por exemplo, linhas suaves. Quando você coloca linhas suaves, ele, em vez de ficar esse vértice aqui, esse ponto geométrico, ele suaviza. Reparem que a curva ficou mais suave. Se você quer maximizar, ele maximiza também. Se quiser traçados nulos, ele também vai colocando. Então aqui vamos tirar. Aqui temos aqui os tipos de gráficos, aqui onde a gente também configura várias coisas. O título, basta aqui alterar para, por exemplo, gráfico. Basta aqui alterar para, por exemplo, vamos pôr assim, g.linha. E é um gráfico de linha, por exemplo. Aqui fica alterado. Tipo de letra podemos também mexer. Podemos deixar, por exemplo, maior. Podemos deixar aqui em negrito. E podemos, por exemplo, deixar em itálico, ajustado ao centro ou à direita. Depende de você e do que você quer. Alterar, por exemplo, para vermelho. E aí, aqui é a mesmíssima coisa. Então, todos aqueles pontos, esses pontos externos de gráfico, você consegue ir ajustando por aqui, tá? Então, você vai, por exemplo, quer colocar barras de erro, ele vai dando os pontos, não quer colocar tira, quer colocar as legendas, ele vai colocando os números desses vértices, mas esse tipo de gráfico, normalmente, não recomendo colocar esse tipo de legenda. Linha de tendência também não faz muito sentido. Aqui temos a questão da legenda agora. Então, na legenda também, mesmíssima coisa, igual dos outros, dá para alterar tudo, a posição, a gente pode deixar a legenda à esquerda, está aqui na posição, pode deixar ela para baixo, tiramos a nossa legenda que estava lá em cima, colocamos para baixo, pode colocar à direita, então eu acho que para baixo aqui ficou melhor, então vamos deixar abaixo.
né? E aqui a gente vai indo, o eixo, aqui podemos também vir aqui e alterar todos os pontos e colocar, por exemplo, a inversão de eixo, não precisa, não faz sentido. Mantemos eixo vertical, e ali vamos ajustar tudo, escala logarítmica, não precisa, dados de origem. Os dados de origem também a gente pode olhar todos aqui, onde é que está, todos os detalhes, ajustar. Porque gráfico é basicamente a mesma coisa, não tem também tanto outros problemas, tá? E também podemos simplesmente aumentar e ir mexendo. Por exemplo, clicamos em editar e temos aqui o acesso, basta clicar direto, você consegue editar. Por exemplo, eu vou apagar isso porque eu acho que não precisa ter esse texto. Ó, reparem, apaguei. Não precisei, tá ali. Então, temos várias possibilidades e ao clicar aqui em cima, ele já te leva direto no tópico que você quer mexer. Por exemplo, se eu quero mexer aqui nesse eixo. Então, se eu quero mexer nesse eixo, aqui tem os tipos de letra, aqui o tipo de letra, o tamanho. Então, eu vou ajustando de acordo com o que eu preciso. Que a inclinação, se eu quero algo inclinado, reparem assim, a 30, eu posso alterar aqui para 90, que a palavra fica na vertical, por exemplo, mas nesse caso aqui não faz muito sentido, então eu vou deixar em automático, que está melhor. Ou se tiver pouco espaço, eu posso deixar aqui em 30, por exemplo, vou fechar aqui, eu consigo reduzir melhor esse gráfico sem comprometer o entendimento, por exemplo. Ó. Aí eu deixo ele desta natureza, ok? Sobre gráfico de linha é mais ou menos isso. E agora vamos no gráfico combinado. Aqui estamos no gráfico combinado. Vamos inserir direto daqui, aqui inserir gráfico. Reparem que apareceu um gráfico de coluna. Mas nesse caso não tem problema porque a gente vem aqui, altera e viemos para esse aqui, gráfico de combinação. Por que é gráfico de combinação? Porque ele combina estes dois gráficos aqui. Combina colunas e linhas. Então aqui temos um gráfico que ele é muito bom. Vou fechar aqui primeiro, que ele é muito bom, por exemplo, para a interpretação de alguns dados. Por exemplo, aqui a gente está olhando duas variáveis. É um gráfico de venda, então tem vendas e lucro, é o que a gente está vendo aqui. Então, no mês de janeiro teve, por exemplo, 9 vendas e teve 7 de lucro. No mês de fevereiro, 8 de venda e teve 6 de lucro. E uma visão mais ampla, a gente pode ver que do mês de janeiro ao mês de maio, teve queda nas vendas crescentes, ou seja, as vendas só caíram, ou seja, o processo de venda ele ficou decrescente. Né? Já de maio a outubro, teve um aumento crescente nas vendas, ou seja, que as vendas foram melhorando. Né? Então, conforme as vendas foram melhorando, o lucro também foi crescendo. E conforme as vendas foram caindo, o lucro também foi caindo. Aqui, por exemplo, se você for fazer a análise desse gráfico, você vai precisar entender o que aconteceu de janeiro a maio e o que passou a acontecer de maio a janeiro, se é apenas uma sazonalidade ou coisa do gênero, tá bom? Mas pronto, essa aqui é uma questão de explicação de gráfico, não sobre interpretação, nem sobre a questão mercantil. Então, vem mais demora, vamos para a parte da edição dos gráficos. Podemos puxar aqui primeiro, vou puxar esse nosso gráfico para cá, para que a gente tenha maior visão. E aqui é a mesmíssima coisa, temos todos os passos dos alinhamentos, se a gente quer para padrão, nenhum, volta para nenhum, 100%, volta aqui, colocar em nenhum. Então temos toda aquela parte que a gente já viu nos outros e aqui também temos toda essa questão. O que eu quero mostrar aqui agora é outro ponto diferente, que é possível você chegar e começar a editar os gráficos aqui. Por exemplo, eu vou apagar as linhas de grade, não é possível porque eu preciso apenas ocultá-las. Mas aqui eu já posso vir direto para o nosso título e em vez de eu mexer no título, eu mexo apenas no tamanho do texto, eu mexo na cor e no alinhamento, por exemplo, coloco ele ao centro. E daí eu quero também mexer eu quero mexer na minha legenda. Então ele já me leva direto para a nossa legenda aqui e eu posso também mexer, alterar aqui a posição dela. Eu quero que essa legenda fique, por exemplo, dentro. Ela vem para dentro do gráfico.
Então, não, dentro do gráfico não ficou legal, quero abaixo. Então, a legenda vem para a parte de baixo dos nossos gráficos. Então, isso é uma coisa muito direta. Por exemplo, eu quero mexer aqui direto no mês. Eu posso, em vez de... Eu já está aqui o mês, é que eu já sei que é isso. Então, em vez de deixar aqui mês, eu posso, por exemplo, olhar e colocar aqui ano de 2021, por exemplo. Altero isso e alterei o nosso título. Aí ficou ano 2021. Se aqui fosse, por exemplo, o ano inteiro, isso faria bastante sentido, né? Então, temos todas essas possibilidades de edição. Você pode também clicar, eu posso alterar a cor dessas barras, se eu querer. Tipo, eu posso alterar a linha, eu posso alterar aqui, por exemplo, eu venho, está aqui lucro, está em vermelho. Eu posso chegar aqui e alterar, por exemplo, eu não quero que o lucro fique em vermelho, eu quero que ele fique amarelo. Então, eu altero. E ao alterar aqui nessa cor, ele também altera na legenda. Por exemplo, agora eu quero alterar isso aqui, não quero que ela fique azul, está azul. Então, por que está azul? Eu venho aqui na cor do preenchimento, eu quero que essa aqui fique verde, por exemplo. Repare que alterou também, mas verde e amarelo não combinou. Então, seleciono, por exemplo, de volta e altero para qualquer que você desejar. Então, reparem que aqui temos N possibilidades de se trabalhar e sempre que você quer editar, você primeiro precisa clicar aqui em editar e daí seleciona. Então, repare que agora aqui, ao selecionar, estou aqui, por exemplo, selecionei o eixo, né? Estou aqui nesse eixo, na contagem, então, secundária, contagem primária, intervalo, e você pode ir editando tudo que está. E pode, inclusive, desativar, que aí você não apaga. Lembra que eu tentei apagar e não deu certo? Então, você chega aqui e tira as linhas de grade. Reparem que agora o nosso gráfico já não tem mais aquelas linhas, tá? Então, é muito simples, tá? Então coloca aqui. E para excluir um gráfico também é muito simples. Por exemplo, vou excluir esse gráfico combinado aqui, antes da gente ir para o próximo. Basta vir aqui nesses 3 pontinhos e clicar aqui em excluir. Você pode fazer download do gráfico, você pode publicar o gráfico, pode copiar esse gráfico. Por exemplo, eu vou copiar esse gráfico. Você vai lá, copia e no outro lugar você vem e cola, por exemplo. Tá? Então, você chegou aqui, copiou, colou, tens o gráfico. E para excluir, bem mais simples ainda. Vem aqui, excluir gráfico e o gráfico foi embora. E agora vamos fazer o nosso último gráfico dessa aula aqui, só para que a gente entenda, que é o gráfico de pixel. Esse gráfico de pixel é bem legal para analisar, ter uma visão do todo e das partes. Por exemplo, selecionamos aqui, viemos aqui, clicamos em adicionar gráfico. Entrou esse gráfico, não tem problema. E viemos para cá, temos esse aqui, gráfico de pixel. Tá? Então, aqui temos umas edições diferentes. Reparem que aqui temos vários tipos. Temos esse tipo e temos esse outro tipo. Tá? Mas isso aqui também você pode selecionar esse e editar e deixar ele mais ajustado possível. Então aqui vamos trabalhar na edição desse gráfico. Não vamos mexer em muitas outras coisas, vamos direto para o personalizar e vamos começar no estilo do gráfico. Esse, como é mais diferente que os outros, aí a gente vai editar ele um pouquinho mais, tá? Então aqui nas cores a gente não vai mexer muito, porque ele tem várias cores, mas normalmente você pode alterar as cores da maneira que desejar. Por exemplo, aqui a cor principal, você pode vir e vai mudando, né? Então aqui, por exemplo, pode deixar maximizado, mas não precisa, pode deixar ele 3D, reparem que ele criou aqui uma altura, né? Então é bem importante. Outro ponto aqui dentro do gráfico, a gente pode, por exemplo, nesse gráfico não tem, mas a gente pode colocar a abertura no centro do gráfico, e aqui tem vários percentuais que você pode definir, por exemplo, e deixar ele de acordo com o que você espera, ou simplesmente você apaga aqui e escreve quanto você acha que deve ser, né? Então, você escreve aqui, eu acho que tem que ser 15, por exemplo. 15 não ficou legal, eu vou colocar 20, por exemplo. Aí ele vai abrindo e você vai ajustando do jeito que você entender melhor. E ainda você pode ter um marcador de fatia, tá? Nenhuma, pode pôr legenda, por exemplo, agora está aparecendo aqui os nomes para as principais fatias, né? Então, por exemplo, eu posso alterar para valor, que aqui aparece o valor de cada um, e posso, por exemplo, colocar valor e porcentagem, aqui aparece o valor e a porcentagem de cada um.
ou sua porcentagem, por exemplo. Sua porcentagem, porque aqui eu já estou puxando o nome, por exemplo. Aqui também já tenho porcentagem. Então aqui eu tenho porcentagem, eu tenho... O que eu não tenho? Eu vou colocar aqui o que eu não tenho. Não tenho valor. Então já tenho a legenda, não tenho valor. Então, por exemplo, deixa assim. Okay? Então dá para mexer nesses aspectos todos. Tipo de letra já está ali, então não precisamos mexer no tipo de letra. Aqui temos os marcadores. Temos aqui de fatia, por exemplo, eu posso destacar uma única pessoa, eu posso alterar a cor, por exemplo, o Álvaro ficou ali, eu vou deixar o Álvaro nessa cor aqui. Então, eu posso alterar a cor, eu posso distanciar do centro para chamar atenção, por exemplo, eu quero distanciar aqui, eu vou distanciar o menor e o maior valor, que são esses dois. Então, o Álvaro e a Paula aqui. Então, eu venho aqui, por exemplo, e distancio 25% do Álvaro. Reparem que ele saiu do ponto do gráfico. Se eu vir aqui selecionar, por exemplo, a Paula, que está em verde, eu posso também trocar a cor da Paula para uma outra cor que me atraia, me chame mais atenção. E eu também posso destacar a Paula, por exemplo. E eu posso destacá-los de maneira diferente. Então, eu posso, em vez de colocar 25%, eu colocar 70%. Reparem que eles saíram demais do gráfico. Vou colocar aqui, por exemplo, o Álvaro de volta. Em vez de que, vou colocar aqui 50%, por exemplo. Ou mesmo 75%. Reparem que aqui a gente está distanciando cada vez mais essas duas referências. Vou deixar em 25 para ficar um pouco mais próximo. Volto para cá, seleciono a Paula e altero aqui também para 25 e deixo eles dois como os dois, o melhor e o pior. Poderia destacar os 3 melhores, por exemplo, separar e dizer, esses são os 3 melhores. E essa forma de destacar é boa para você chamar a atenção do ponto específico no gráfico que você quer destacar na sua apresentação, na sua fala, ou chamar atenção para as pessoas que vão de fato analisar este gráfico. Então esse é um ponto bem interessante que eu gosto bastante no gráfico de Pixel. Outra coisa, aqui temos os títulos, né? Que aqui é o título, né? Que está a média final, que eu só posso, por exemplo, escrever comparar, por exemplo, escrever comparação. Opa, meu teclado, que vou alterar a língua para o português, que ele está no inglês. E aqui eu volto e escrevo comparação de alunos, por exemplo. E ali temos temos nosso título. Aqui podemos também alterar as letras, que tamanho, né? Então eu posso ajustar ao centro, à direita, mas vou deixar aqui ao centro, posso alterar a cor do texto. Então aqui tem bastante coisa. Agora vamos, finalmente vamos falar um pouco mais da legenda. Temos aqui a posição da legenda, podemos colocar aqui para cima. Podemos alterar a legenda para a esquerda, por exemplo, nossa legenda toda ficou à esquerda, e podemos deixar à direita. Nesse caso vamos deixar à esquerda desta vez. Então reparem que é sempre possível alterar, editar o gráfico para que ele fique de maneira que melhor nos atrai, por exemplo. Podemos alterar as cores do texto da legenda, do jeito que a gente deseja. Então temos várias possibilidades aqui para se trabalhar. Então, como vocês viram aqui, trabalhar com gráfico é algo muito simples, muito prático. Eu particularmente gosto bastante. Bem, essa foi nossa aula de gráficos. Nos vemos na próxima aula.